O Mundo Delas Podcast. Hoje nós temos o prazer de conversar com o Dr. Gabriel Monteiro, um grande amigo e um médico super especialista em reprodução humana. Então, nós vamos conversar sobre um conteúdo muito importante. Eu peço que vocês prestem atenção, convidem as pessoas que vocês conhecem e amam para assistir, porque hoje nós estamos sendo surpreendidos com uma queda na taxa de fertilidade, né, Gabriel? E nós vamos explicar aqui para que vocês tenham conhecimento, compartilhem esse conhecimento para educação em saúde. Então, eu quero apresentar para vocês o Gabriel e pedir para ele se apresentar para vocês. Gabriel, fala com as nossas ouvintes e se apresente para elas. Primeiramente, é sempre um prazer ser convidado por você por estar aqui. Fico muito honrado pelo convite. E eu tenho um hábito de falar que a gente está aqui para somar. Então, eu sou professor de faculdade, da Faculdade de Santo Amaro, eu sou parceiro do Fleury Fertilidade e também eu atuo no meu consultório, na nossa clínica Embrionari, para promover a saúde de vocês. E diga-se de passagem, nós estamos juntos nesse projeto, né, Gabriel? Eu também atendo lá na Embrionari e o nosso intuito é ajudar vocês que querem engravidar a ter uma gestação saudável desde o início para ter um bebê saudável, livre de doenças, né, Gabriel? Como a gente estava falando no começo aqui do programa, a gente está fazendo uma programação reprodutiva e isso vai acontecer da forma mais legal possível. Nós vamos agora conversar com o Gabriel sobre esse tema, a programação reprodutiva. Sabiam que há tempos atrás, na época das nossas mães, isso não era necessário, não é, Gabriel? Porque a mulher engravidava porque Deus mandava, o bebê nascia, às vezes nascia em casa e vinha um atrás do outro. E o número de filhos era muito grande. Eu sou de uma família de 5 filhos. Agora, a nossa realidade hoje é bem diferente. Fala para nós, Gabriel, como está hoje a taxa de fertilidade no mundo? Você acabou de chegar de um congresso internacional. E como que nós podemos educar essas nossas meninas para essa programação reprodutiva? Isso é muito importante. A OMS, a taxa de reposição da humanidade, ela tem que andar em torno de 2,6 filhos por família. No Brasil, a gente tem uma taxa muito pequena. Pelo quarto ano consecutivo é de 1,4 filhos por família. Tem países na Europa onde a gente tem 0,4, 0,5 filhos por família, onde a prevalência é que haja mais pets do que crianças em casa. Isso a longo prazo, lá na frente, a gente vai pagar um preço muito caro por isso, né? A nossa pirâmide etária vai ficar toda achatada e isso vai trazer complicações para o mercado de trabalho, para quem trabalha, para a gente no futuro. Então, eu acho que o futuro é bem importante quanto a isso. Sem falar que quando a mulher deseja ter filhos, porque hoje a sociedade também evoluiu e já temos as clientes que optaram, os casais que optaram por não ter filhos, né, Gabriel? Isso é comum. Mas entre aquelas que optaram por ter filhos, antes da programação de ter filhos, vem várias outras programações de estudo, de trabalho, de relacionamento, de viagens. E quando chega a época de conquistar este filho, o que elas encontram, Gabriel? Não, tem as que se arrependem também, né? Então, aquelas que tentaram por muito tempo engravidar, não estão mais com um parceiro, ou que nunca tiveram um parceiro na idade fértil para poder engravidar e vão procurar, então, o tratamento depois dos 39, 40 anos. A taxa de programação, né, que a gente fala, cada vez mais experientes, as mulheres vão procurando ajuda, a gente não pode entregar o que elas estão querendo. Então, isso é cada vez mais difícil. A gente receber uma paciente, por exemplo, de 38, 39 anos, que vem congelar óvulos, né? Onde seria melhor ela fazer já uma fertilização para ter um embrião para ser congelado, né? Mas muitas vezes elas não têm um parceiro.
O que a gente recomenda é que essa paciente procure um ginecologista especializado, não precisa ser especializado, mas o próprio ginecologista converse com ela quantos filhos essa paciente quer ter, quando seria o melhor momento para ela ter filho, e faça essa programação no próprio consultório para saber se com 39 anos ela pode ter mais de um filho. Na verdade, ela vai responder, eu quero ter 3 filhos, mas com 39 anos ela não teve nenhum ainda, ela vai começar a ter o primeiro, será que ela vai conseguir ter os 3 filhos? É difícil. E o que acontece às vezes, pelo que eu percebo com as clientes, é que elas se casam, primeiro querem se adaptar ao casamento, que estão cobertas de razão, porque é uma nova realidade, pagar toda a despesa do super casamento, a super festa e a super viagem, porque também não é barata, né, Gabriel? Depois, elas querem evoluir na carreira, recebem uma promoção e precisam se estabilizar na nova função, fazer um curso de pós-graduação para render mais na nova profissão e o tempo vai passando. E se o esposo fica quieto porque ele está também no nicho dele, na praia dele, e não está pensando em filhos, porque o homem não tem essa urgência, o Gabriel vai explicar para nós sobre a fertilidade do homem, a menina não pensa no filho até ela ficar com 42, 43, 44 anos, quando desperta a vontade de ser mãe e ela vê que o tempo passou. E muitas vezes ela não foi orientada, porque não existiu esta disciplina, esse tópico na faculdade de medicina. Ninguém ensinou para mim, Gabriel, na faculdade, que eu deveria ensinar as minhas meninas a fazerem o planejamento reprodutivo, porque esta questão é uma questão da atualidade. Então, você que está na faculdade, que é professor responsável na Unisa, que está ligado ao Einstein, ao Fleury Fertilidade, o que você orienta para os alunos e como que você traz essa realidade para o ambiente acadêmico? A gente faz essa urgência de aprendizado ser mais intensa, porque as nossas avós tinham filhos com 15, 17, 20, 25 anos, tinham filhos muito mais cedo. Então elas não tinham essa urgência para poder procurar um médico e falar assim, eu estou com 35 anos, não estou conseguindo engravidar. Cada vez mais postergando essa gravidez, fica mais urgente a gente tratar. E aí, quando a gente tem uma docência, a gente pode estar junto com alunos ou formadores de opiniões no futuro, né? Nos meus residentes, todos sabem, ao me ver, que eu vou pedir para eles avaliarem o congelamento de ovos, né? Os meus alunos também. Mas eu falo que isso não tem que ser uma cobrança. Na verdade, é uma ferramenta que você tem para você usar ou não no futuro, que é o congelamento de uma célula só, que é o óvulo humano. E aí, quando a gente pensa em óvulo humano, a gente tem que pensar que a mulher nasce com 1 milhão de óvulos humanos, né? A primeira menstruação que ela vai ter, isso vai reduzir para 350 mil. Ao passo que ela tem 30 a 35 anos, ela vai ter 50 mil óvulos. E quando ela faz 40 anos, ela tem 10 mil óvulos. Mas nem sempre esses 10 mil óvulos que sobraram são bons. Então, aumenta demais nessa faixa etária a taxa de abortamento e a de malformação. A queda é absurda, né, Gabriel? A A que... população, o número de óvulos da mulher cai absurdamente com o avançar da idade. E isso independe se ela fez uso de contraceptivo ou não. Mesmo a mulher que menstrua todos os meses, eu acho que até é pior, porque a mulher que menstrua, ela está mais sujeita a ter uma endometriose que não foi diagnosticada, está mais sujeita a ter mioma e outras comorbidades que também podem alterar a programação dessa gestação. No caso dos homens, Gabriel, conta para nós. Como que evolui a produção do espermatozoide, para que as meninas também expliquem para os seus esposos? Doutora Marlene, você sabe que o maior vilão, são dois, na verdade, né, do meu consultório. Um é o esposo, né, que o esposo sempre acredita no óvulo como um ser que nunca vai sumir, né, e o ginecologista, que não orienta bem a paciente.
O homem, ele tem um problema crônico que é o estresse oxidativo. Quando a gente fala de estresse oxidativo, são consequências de uma vida mal vivida. O que seria uma vida mal vivida? Então, aquele sujeito que acorda muito cedo, passa estresse no trânsito, passa estresse no trabalho e volta para casa e tem uma vida casado dessa maneira. Aquele sujeito sedentário que não faz atividade física, aquele sujeito que está obeso, que está sobrepeso. Depois a gente vai falar bastante sobre obesidade, que é muito importante, é uma outra área de atuação. Tabagista. Então, tudo isso associado ao alcoolismo. Álcool, para mim, é a pior droga que existe no mundo. E a gente tem que falar um pouquinho depois sobre isso também. Então, ele acelera a perda dos espermatozoides. O espermatozoide, a espermatogênese, ela dura de 72 a 85 dias, a renovação espermática. E essa próxima frota de espermatozoide que pode vir associada aos radicais livres, que vem do estresse oxidativo. Então, ele pode ter o espermatozoide ele pode estar bonito, mas dentro dele a cadeia de DNA está toda destruída. A gente chama de uma alta taxa de fragmentação espermática. Isso ele vai impactar na tentativa em se engravidar. Então, aquele casal que está tentando há mais de um ano com menos de 35 anos, mais de 50% eu tenho um fator masculino associado. Isso é importante, meninas, saberem por quê. Porque vocês é que coordenam a casa. A mulher, eu digo, ela é a gestora da família. Então, a família é uma empresa. E cuidar da alimentação, dos hábitos de vida e do ambiente da sua casa repercute diretamente na sua fertilidade, na fertilidade do seu esposo. E por mais que o homem não tenha o foco nisso, porque para ele acha que ele vai ser pai, e ele pode mesmo ser pai em toda a sua vida, por mais que ele produza menos ou o espermatozoide dele não tenha tanta movimentação, ele produz, né, Gabriel? Diferente da mulher. Mas a mulher, primeiro, se ela tomar uma decisão para si própria e promover uma mudança, ela já vai inspirar o esposo. E segundo, que ela pode, sim, trazer hábitos saudáveis para que o esposo entenda que é necessário praticar. E falando desse espermatozoide, né, Gabriel, e dessa força que ele precisa para se manter saudável, nós sabemos que o espermatozoide é uma das áreas que mais tem mitocôndrias no corpo. Então, nós meninas temos mitocôndrias, maior parte no músculo e no cérebro. E os meninos, o maior número de mitocôndrias está no espermatozoide. Então, o consumo de energia para essa mitocôndria funcionar, para fazer com que ele se movimente em direção ao óvulo, é enorme. E se ele está oxidando as suas mitocôndrias, com tudo isso que o Gabriel explicou muito bem, que são fatores de estresse, que na verdade deveria ser chamado de estresse, porque é o estresse malévolo, porque o estresse normal, ele é benéfico para o corpo, né? Mas nós acostumamos chamar de estresse tudo. Então, um homem que tem estresse, seja ele de qualquer fonte, está sujeito a ter um espermatozoide que não funciona bem e vai somar com a dificuldade que as mulheres, nós meninas, temos, e são os fatores mistos, né, Gabriel? Vamos explicar sobre a proporção de causas de infertilidade da menina, do menino e dos dois. Como é que está isso hoje em dia? Eu sempre peço para o casal ir ao meu consultório para poder conversar, né? Hoje eu tenho 75% de pacientes que vão desacompanhadas na primeira consulta. Isso eu acho muito ruim, porque quando a gente tem esse número bruto, né, a gente tem 75% de pacientes que não traz o marido em consulta, ou porque ele está em reunião, ou porque ele, por algum motivo, não pôde vir, ou na verdade vem antes a mulher para ver como é que é, para depois trazer o marido. Então, isso me chama a atenção. A gente tem, de igual para igual, a chance de fator de infertilidade de homem para mulher, 40%, os dois. E aí a gente tem 20% ainda de um fator que a gente não achou a causa. A gente pode fazer um monte de exame e não achar absolutamente nada, que é a infertilidade sem causa aparente. O que eu tenho observado é um aumento gradativo do fator masculino.
né? E seja por obesidade ou por consumo de drogas, álcool é uma das piores, tabagismo. O tabagismo, ele é tão importante que a gente fez um estudo na faculdade, pacientes que não fumam, eles têm maior velocidade espermática. Então, isso é muito importante. Para o espermatozoide atingir a tuba uterina, ele precisa ter bater o seu rabinho bem rápido para atingir a tuba lá em cima e conseguir chegar aonde o ovário vai depositar o óvulo. De mão dada, esse óvulo com o espermatozoide vão se encontrar lá em cima, na ampola tubária, onde é feita a fecundação. A gente tem problemas morfológicos no testículo, já de nascimento, criptoquidia, mas isso são poucos. Ausência de ducto deferente. O que a gente observa mais no homem, o maior defeito dele é uma instabilidade venosa, que a gente chama de varicocele, responsável por 38% do fator masculino. Essa varicocele vai me dar uma concentração espermática muito ruim. E aí a gente faz o diagnóstico de varicocele. Na mulher, o que a gente observa é um fator inflamatório chamando muita atenção. Essa tuba uterina ela tem problema, ela está obstruída. E muito por conta da inflamação crônica que ela vai tendo durante a vida. Uma das causas de inflamação crônica mais importantes são as doenças sexualmente transmissíveis. Mas sendo as doenças sexualmente transmissíveis, a endometriose ela começa a vir com um impacto importante nas tubas uterino, levando a essa obstrução e a ausência, então, de gestação. E falando dessa varicocele, Gabriel, eu também estudei ebiatria e sou mãe de 3 meninos, claro, não foi à toa que eu fui estudar ebiatria. Eu aprendi que nós devemos investigar esse testículo dos jovens. E para ter o diagnóstico de varicocele jovem, é necessário toda uma preparação desse ultrassonografista para pesquisar, porque se fizer ultrassom muito comum, não vai aparecer. E não é comum o menino ir ao médico, porque a menina vem na ginecologista, mas o menino jovem, o adolescente, ele fica perdido. Por isso que essa especialidade relativamente nova, que é a ebiatria, ganha muito campo, porque vai cuidar desse adolescente, né? Então, as mamães que estão nos ouvindo e que têm filhos meninos, jovens, por favor, vamos olhar para o testículo dos seus filhos para que eles consigam manter a sua fertilidade. Tem também a questão do vestuário, né, Gabriel? Como é que é isso? A roupa de ginástica, a bike. Como que isso pode também gerar um fator que vai lá na frente atrapalhar a fertilidade desse menino? Falando da varicocele, é muito difícil a gente fazer o diagnóstico, porque não é todo mundo que tem os sintomas, né? O sintoma de dor embaixo, sintoma de dor após a relação, e não é todo mundo que a gente consegue palpar as varizes no consultório. Então, o diagnóstico de padrão ouro, ele fica restrito ao ultrassom de bolsa escrotal com Doppler colorido. Mas a doutora chamou muito bem a atenção do condicionamento desse testículo, onde que ele pode sofrer uma temperatura. Por que o testículo é fora do corpo? Porque ele precisa ter 1 a 2 graus a menos que a temperatura do corpo, para poder, então, essa espermatogênese acontecer de uma forma sem distúrbio nenhum. O problema é que essas varizes, elas ficam, então, obstruindo a temperatura ali dessas veias saltadas, o que faz, então, a gente perder a concentração espermática. Se eu uso roupa muito apertada, muito justa, ou se, pior ainda, se eu pego o computador e deixo em cima do colo, trabalhando à noite, em cima da cama, ele vai esquentar o meu testículo e aí eu vou ter uma condição que pode vir a levar uma perda da motilidade da concentração espermática. É importante fazer esse relato porque ninguém se preocupa muito, né, com a parte espermática. O homem, por si só, já não vai no urologista anualmente que nem a mulher que faz o preventivo no ginecologista. Então, é muito legal você chamar essa atenção, porque são coisas que a gente pode prevenir. E hoje, se eu puder dar um conselho desse podcast, eu prefiro prevenir a fertilidade do que tratar a infertilidade. Então, isso é muito importante. Se a gente puder fazer ações preventivas, e o congelamento de óvulos é uma ferramenta que a paciente pode usar
ou não, se ela pode ficar tranquila, mas ela fez. Ah, assim como essa avaliação no menino, pré-púbere até, né? Não precisa ser um púbere, pode ser pré-púbere, avaliação do testículo. Muita gente não sabe, mas tem casos onde o testículo não desce, né? Sim. Quando o bebê nasce. Então, isso tem que ser muito bem avaliado pelo urologista, porque ao longo prazo, esse testículo lá em cima, ele perde a função dele e pode virar até um câncer no futuro. Não é comum pedir o espermograma para o jovem, porque é um exame difícil de ser colhido. É melhor deixar para a época do planejamento da gestação mesmo. Mas essa consulta com o médico ebiatra, que vai examinar, como o doutor Gabriel pontuou aqui, esse órgão genital masculino, e tornar a visita ao médico comum para o homem, para o menino, porque, Gabriel, eu atendo o casal que se planeja para a gravidez. E o número de espermogramas ruins é muito grande. E é uma surpresa muito desagradável, porque na maioria das vezes é o que você disse. Esse homem nunca teve sintoma algum, né? Agora, encerrando essa questão dos meninos, vamos falar das nossas meninas, né? Você comentou da taxa de 40% de problemas relacionados à mulher, e eu queria que você listasse aqui para nós sinais, sintomas, para que as meninas possam ficar atentas e procurem a consulta para pesquisar se elas estão dentro dessa estatística já ou se elas podem adentrar essa estatística de problemas com a fertilidade para fazer isso que você falou que é importantíssimo, prevenir antes de precisar tratar. A gente está lidando com duas grandes pandemias, né? A do Covid já foi embora, a gente está vivendo a da infertilidade, que é 1 a cada 6 casais estão vivendo com essa patologia, que é uma patologia. A infertilidade é uma doença, infelizmente, tem muita gente passando por essa dificuldade. E tem uma outra pandemia correndo bem do lado, que é a obesidade. Então a gente vê cada vez mais obesos na população. Isso é bem falado, né? A gente só perde para os Estados Unidos e para a China, né? É o terceiro país mundial em obesidade e sobrepeso. Isso tem uma influência muito bacana quando a gente vai relacionar com a infertilidade. Por quê? Eu vou começar falando de uma causa onde a gente tem a endocrinopatia mais comum na ginecologia, na mulher, que é o ovário policístico, ou a anovulação crônica hiperandrogênica, né? Quando que a mulher ela precisa começar a tomar cuidado que no futuro, a longo prazo, ela pode ser uma paciente infértil, quando ela não tem a menstruação regulada. Então, quando ela tem mais de 60 a 90 dias de fluxo alternando, tem paciente minha que não menstrua um ano inteiro, ela fica sem menstruar o ano inteiro. Isso é de se preocupar, porque geneticamente ela tem o gene que vai levá-la a ser uma ovuladora crônica e isso pode estar relacionado a uma série de consequências no corpo dela, como obesidade, como uma resistência insulínica, e isso desde a barriga da mãe dela, quando ela estava na barriga da mãe dela, isso vem crescendo por epigenética, ela vai desenvolvendo, então, esse estado de obesidade, de acne, de pelificação aumentada. Então, essa paciente que não menstrua, ela tem que procurar ajuda, porque a longo prazo ela vai ter mais dificuldade para poder engravidar. Não é todas, tá? A gente não pode generalizar, né? Tem pacientes minhas com ovário policístico que já estão no terceiro filho, né? E engravidaram espontaneamente, né? Mas a grande maioria vai ter, por conta da anovulação, um problema maior de não conseguir engravidar. Então, acho que esse é primeira persona, vamos dizer assim, que a gente pode elencar aqui, que procure ajuda, porque essa paciente ela tem, então, um estado metabólico que ela pode ajudar. Ela está mais cansada, ela está mais inflamada, ela tem menos estrogênio. Então, é uma paciente que a gente pode elencar como sendo a primeira. E lembrando mais uma vez as mamães que têm as filhas que são pré-adolescentes ou adolescentes, que nós estamos aqui para fazer educação em saúde. Então, a mamãe que tem a sua filha, né, Gabriel, é comum no começo da menstruação os ciclos serem anovulatórios. Então, a menina menstrua e depois espaça a menstruação. E mesmo fazendo ultrassom, a gente não tem um diagnóstico hoje tão claro através do ultrassom
como antigamente desse ovário policístico. Então, hoje em dia, ficou mais fácil suspeitar e até diagnosticar através de critérios metabólicos, que é o que o Gabriel está citando aqui. Então, mamães, não fiquem conformadas com a sua filha menstruando de forma espaçada e irregular, tendo cólica menstrual, nós já vamos falar sobre a endometriose, mas principalmente o ganho de peso. Eu fico muito triste quando eu recebo essa adolescente com sobrepeso. Muitas vezes ela é reflexo da família. Então, ela vive num ambiente que já tem essa alimentação inadequada, hábitos inadequados, e é difícil para ela sair desse ambiente. Mas, mais uma vez, eu convido. A mamãe pode pensar na saúde reprodutiva da filha e também se inspirar para fazer a mudança e levar a filha para as duas fazerem a correção desse fator. Não é, Gabriel? Porque essa anovulação, ovário policístico, pode gerar, na idade adulta, como o Gabriel falou, a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade. Sim. E essa tríade está muito relacionada a um quarto fator que ninguém fala, mas é o câncer. Então, a obesidade já é a terceira causa de câncer. Então, por isso que é uma doença metabólica seríssima, que hoje já é classificada como uma doença crônica e nós precisamos insistir que precisa de tratamento, né? Fora essa questão do ovário policístico, Gabriel, o que mais que nós vamos alertar as meninas para que elas busquem o tratamento? Antes de falar do próximo, tem que lembrar das pacientes, que nem você bem disse, né? Das pacientes que são tratadas como portadoras de ovário policístico, mas que não têm ovário policístico. E aí, o que o ginecologista vai fazer precocemente, que eu acho muito precoce, abaixo dos 18 anos, entrar com anticoncepcional. Então, eu atendo hoje muitas pacientes que estão usando anticoncepcional por 10, 15, até peguei uma semana passada tomando há 20 anos anticoncepcional, de forma que ela não precisaria usar. Porque quando ela começa a menstruar com 12 anos, o eixo ainda não está tão desenvolvido junto... O que é o eixo? O eixo é o hipotálamo, hipófise, vai comunicar com o ovário, e essa comunicação ainda não está sendo feita de forma íntegra, né? E aí ela começa, então, a menstruar por conta do anticoncepcional. Só que isso se tornou uma coisa normal para ela, que toma por 20 anos. Então tem que tomar cuidado com o uso indevido do anticoncepcional por longa data, né? Obviamente, o anticoncepcional vai ser bom, porque além de prevenir a gravidez, ele vai tratar outras coisas, como a acne, e até a obesidade, né? Mas quando a gente faz, então, a avaliação criteriosa, a gente tem que avaliar se essa paciente tem indicação ou não do uso do anticoncepcional. E tomar cuidado com o eixo que não é desenvolvido ainda, né? Até pelo risco, né, Gabriel? Porque se ela tem uma alteração metabólica, ela pode também estar inserida na outra categoria de meninas que têm predisposição a fenômenos tromboembólicos, que é uma alteração epigenética. Então, muito cuidado. Não é simplesmente porque você, mamãe, teve um diagnóstico de ovário policístico na sua juventude, iniciou, como o Gabriel lembrou aqui, muito bem, o uso do anticoncepcional famoso, que eu não vou nem citar o nome aqui, e que a sua filha teve uma suspeita e o médico dela prescreveu, que você vai se conformar e achar que o tratamento é este. Nós sabemos, né, Gabriel, que os estudos científicos mostram que as meninas portadoras de anovulação, que tomam contraceptivo hormonal, e as meninas que são tratadas com dieta, atividade física, têm o mesmo resultado em relação ao ovário. Mas é óbvio que em relação ao nível de saúde, quem fez atividade física e dieta sai muito à frente, né? Então, só usar anticoncepcional não é tratamento para ovário policístico. Sim. Uma segunda persona que está me chamando muita atenção são as pacientes jovens com falência ovariana ou com insuficiência ovariana prematura. E cada vez mais está chegando paciente de 28, 29 anos já sem menstruar por 2, 3 meses
E quando vai ver, a gente tem um hormônio que a gente consegue avaliar, quantificar, na verdade, a quantidade de óvulo que a gente tem, que chama o hormônio antimileriano, onde ele pode ser feito em qualquer fase do ciclo menstrual. Haja visto que a paciente não pode estar usando o anticoncepcional por 3 meses, ela não pode estar bloqueada, e a gente consegue quantificar a nossa reserva ovariana. E quando a gente faz de uma paciente de 25 a 30 anos, a gente espera que essa paciente esteja um valor de... O antimileriano até saiu no guideline do ano passado, de 2023, que a gente pode fazer o diagnóstico de ovário policístico pelo antimileriano. Um antimileriano superior a 4,5 já faz diagnóstico. Isso foi uma das coisas que mudou do guideline da doutora Tate. Voltando, essas pacientes que vêm no meu consultório e têm, então, a falta da menstruação, querendo engravidar, a gente vai dosar esse antimileriano, que é normal ter 2,2 a 4,4, ele vai estar 0,2, 0,3. Isso está me chamando muita atenção, que não é uma paciente, são várias. E por que que isso está acontecendo, né? E você lembrou bastante dos congressos que eu fui esse ano, e lá a gente tem, então, a gente conversa que não é uma coisa só regional, não está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo no mundo. E o que mais me chama a atenção é que ele tem um padrão genético, ele faz parte daquela família. Então, é um gene que essa paciente está portando e ela não está conseguindo, ela está tendo um envelhecimento mais rápido da população ocitária desse ovário. Seria uma duração menor do tecido ovariano e o ovário entra em falência, né, Gabriel? E não existe também nenhuma sinalização para isso. E muitas vezes essa menina é essa jovem que está na faixa de 25, 26, tá tomando 27 anticoncepcional anos. e está menstruando. Tomando anticoncepcional porque ela está saindo da faculdade, ela está iniciando o mercado de trabalho. Algumas vezes ela nem está ainda com compromisso no relacionamento e nem está passando pela cabeça dela que ela vai se casar e ter filhos. E ela, desavisadamente, não sabe que lá na frente ela não vai conseguir, né? Então, só vou pedir para o Gabriel repetir para vocês, meninas, quais são os preparos para você fazer a dosagem do hormônio antimileriano. Porque é um exame que não tem a cobertura pelo plano de saúde, você vai precisar pagar, e não adianta você, de forma afoita, pegar um pedido e ir até o laboratório e fazer. Precisa ter essa preparação que o Gabriel explicou, pelo menos um tempo sem o contraceptivo que você está tomando. Vamos explicar para elas, Gabriel? Então, primeiro vamos entender o que é esse hormônio antimileriano, né? O homem e a mulher, de quinta a oitava semana de gestação, eles são definidos. A gente chama de período de diferenciação sexual, né? O período indiferenciado e o diferenciado. Então, quem tem contato com a substância inibitória mileriana ou o hormônio antimileriano primeiro é o homem, nessa fase de 5 a 8 semanas intraútero da mãe dele, tá? Então, ele vai ter contato com essa substância e o que vai diferenciar ele de ter testículo e pênis. A mulher só tem contato com essa substância inibitória depois da primeira ovulação. Ou seja, depois dos 12, 13 anos, ela vai ter contato e vai produzir esse hormônio. Quem que produz esse hormônio na mulher? As células do ovário. Aqueles folículos que estão bem pequenininhos, que vão se tornar um folículo maduro lá na frente. Então, aqueles menores que 6 milímetros, eles produzem o hormônio antimileriano. Muito bem. A gente conseguiu identificar, então, que é um padrão legal para se avaliar a quantidade de célula ovariana. Como é que a gente faz isso? A gente faz em qualquer em qualquer fase do ciclo menstrual, qualquer dia do ciclo. Menstruei, posso fazer, 14 dias depois posso fazer, 28 dias depois eu posso fazer, antes da próxima menstruação. No entanto, eu não posso estar bloqueado. E quem bloqueia o eixo, quem bloqueia a hipófise e o ovário? É o anticoncepcional. Então, os melhores trabalhos mostram que se eu tiver um período de 90 a 120 dias depois da descontinuação do anticoncepcional, eu consigo, então, dosar sem perder nada esse hormônio. Muito bem. Não é sair dosando esse hormônio. Na verdade, esse é um dos marcadores de reserva ovariana. Eu tenho um outro marcador, que é o FSH. O FSH, sim, ele precisa ser feito no início do ciclo menstrual, até o 3º dia. E aí eu vou avaliar por esse FSH se eu tenho bastante ou pouca
quantidade de célula. E também eu vou avaliar no ultrassom quantas células eu tenho. Então, o hormônio antimileriano eu posso fazer em qualquer fase do ciclo, desde que eu tenha 90 a 120 dias depois da parada, da pausa do anticoncepcional. Muito bem, cuidado com o valor. Nem sempre o valor que vem também, a gente fica olhando a referência e não vai entender nada. Por isso que é interessante quem pedir esse antimileriano. O ginecologista. Qualquer ginecologista sabe avaliar esse hormônio e sabe decifrar isso para você. Então, eu acho interessante você pedir isso, talvez, para o seu ginecologista. E aí a gente tem alguns lugares legais de fazer. A gente está medindo a quantidade, mas a qualidade, a OMS 2020 fala, a única forma de eu avaliar a qualidade do óvulo é pela idade. E aí é o problema que a gente está enfrentando hoje em dia. Cada vez mais vocês, meninas, estão querendo engravidar mais tarde. Não estão querendo, talvez falte o parceiro ideal, não seja o momento, mas eu vou te dizer uma coisa, nunca há o melhor momento para se ter um filho. Sempre vai ter alguma coisinha que vai atrasar um pouco mais isso acontecer. Nos resta passar a informação. Eu acho que tá tendo até um filme legal, né? Depois eu falo no finalzinho da Não Posso Falar Agora. Depois a gente faz um merchan aí, que é um filme muito bacana que vale a pena assistir. Mas eu acho que o que a gente pode fazer hoje em dia para melhorar é conscientizar. Então, acho que informação é a primeira coisa que a gente pode fazer para dar certo tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje. Se abrir para essa novidade, para atualizar as informações, porque você não vai ter o mesmo destino que a sua avó, que a sua mãe, e não vai ter a mesma resposta. E às vezes é comum, Gabriel, eu ouço isso. A menina diz, olha, a minha mãe ficou grávida quando ela tinha 38 anos, então eu me casei, agora eu vou fazer isso, aquilo outro, ela planeja tudo. E planeja parar com o contraceptivo na época que a mãe dela engravidou. Então, a chance de dar errado é muito grande. Eu sempre falo que eu tenho no meu consultório muita paciente que quer engravidar na hora que ela quer, de quem ela quer e quantos filhos ela quer. Isso, infelizmente, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado com isso. De quem ela quer, até acho que ela consegue engravidar, mas quando ela quer, talvez seja o problema. E de quantos filhos ela quer ter, também esse é um outro problema que a gente pode enfrentar. Então, conscientizar que esse futuro reprodutivo ele tem que ser pensado exaustivamente, não só no consultório com o ginecologista, mas em casa com o parceiro, eu acho que isso é importante também. É uma coisa que, quando eu estou no consultório com o meu casal, eu sou mais um para dar opinião. Então, eu tenho 33% daquilo que está acontecendo, 66% está com o casal. Então, eles sabem o que eles vão querer. Eu acho muito importante a gente passar essa informação. A gente tem que orientar como sendo uma ferramenta, não eu não preciso congelar, eu não tenho que congelar, mas seria muito bom se você tivesse, então, o congelamento para depois ficar tranquila. Ter essa possibilidade, né? Gabriel, pensando nessa mudança da sociedade, em tudo que está acontecendo no mundo, você mesmo comentou o que está acontecendo no Brasil. Você viu que lá fora, nos congressos, também estão na mesma situação. Então, nós estamos vivendo uma situação ambiental. Ótimo. E a nossa reprodução está diretamente relacionada com essa habilidade de você transmitir os seus genes, porque você está bem adaptado. A natureza ela é muito correta. Ela não é burra, como a gente às vezes julga. Ela permite a transmissão dos genes aos seres adaptados à vida. E nós gostamos muito desse tema, porque nós trabalhamos com a geração da vida e sabemos quantos fatores ambientais presentes na vida do ser humano hoje estão interferindo negativamente na saúde reprodutiva e na saúde como um todo, gerando todas essas doenças que nós assistimos por aí. Então, o que você tem a dizer para nós sobre esses fatores ambientais? Foi até minha primeira tese de pós-graduação. Eu falo muito disso para a minha paciente. É muito difícil você ter uma paciente que mora aqui em São Paulo e avaliar ela, que agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o Ribeirão Preto por causa das queimadas, né?
mas aquela que mora em Ribeirão Preto. Ela tem uma qualidade de vida totalmente diferente do ar poluído que ela mora aqui. Mas Mas é não... uma ilusão nós pensarmos que a queimada ficou em Ribeirão. O ar chega aqui e não, Sim, já está no nosso pulmão. sim. Então, mas ela está no interior, isso que eu queria falar. A gente está no centro urbano. O que a gente tem além da poluição que enfrenta aqui? O estresse. Ninguém fala, né? Mas será a nossa avó, ela ligava no telefone com fio, né? Hoje a gente não liga com fio. Como é que a gente liga para outra pessoa? Com o celular. E essas ondas, né, que a gente não consegue ver, será que elas estão prejudicando a nossa prole, os nossos genes? Isso tem que ser estudado. E a gente não pode esquecer que a nossa avó ainda convivia com o avô que fumava cigarro, né? Hoje ninguém fuma cigarro, todo mundo está fumando aquele vape, né? Então, será que isso influi, né, essa poluição gratuita, será que ela vai influir nos genes? E a alimentação? Que a gente fazia o macropoluente, agora a gente está comendo micropoluente. Tudo isso está relacionado a esse estresse oxidativo, que tanto tem no homem, quanto tem na mulher também. Então, esse óvulo que vai sendo produzido, ele vai sendo produzido de uma forma errada, né? Ele vai puxando os radicais livres e vai tendo cada vez mais produção ruim. Então, isso está totalmente influenciado. O salmão que você come no restaurante japonês é salmão mesmo? Pois é, Então, porque o que as pessoas desconhecem, e cabe aí a nós esse papel de educação em saúde, né, Gabriel, é que o poluente é uma substância química e a nossa célula é formada de substâncias químicas. E nós tendo o estresse que nós temos, não porque nós estamos nervosas ou cheia de demência, nada disso, é porque a vida de hoje, ela contém muitas informações e são muitas decisões que são exigidas a cada segundo. E nós perdemos o parâmetro, né, Gabriel, do que é normal, do que é melhor, como a nossa mãe teve, como uma mentora a mãe dela, porque a situação era muito semelhante. Hoje não. Os nossos filhos, eles estão sendo preparados para ir para fora do país. Não é mais como antigamente a criança ou o jovem ia na casa do vizinho. Hoje, como você mesmo disse, o celular, além da poluição eletromagnética, de toda a informação, da temperatura, tem um mundo de possibilidades muito boas e um mundo de possibilidades muito ruins. E está viciando os nossos jovens e adultos. Existem casais que têm infertilidade, nós não falamos nisso aqui ainda, porque não fazem sexo. Porque o esposo está jogando e a esposa está na rede social, então eles não fazem sexo. Aí gera infertilidade mesmo. Então, essa substância química vai entrar dentro do corpo que tem desnutrição, porque na hora da resposta ao estresse o estômago não consegue digerir e o intestino não consegue absorver da forma adequada, então vai levar a uma deficiência nutricional. Zinco, principalmente, ferro, selênio, cobre, cálcio, magnésio. E o poluente, Gabriel, vem e entra através do pulmão, cai no sangue e encontra uma lacuna no nosso sangue e vai ocupar esse lugar, porque não pode ficar vazio. E é óbvio, se é o lugar do zinco e entrou o o mercúrio que mercúrio veio da queimada, do restaurante japonês também também. o mercúrio do peixe, porque o mar está muito poluído, ele entra e forma um amálgama, uma ligação muito difícil de ser dissolvida. E com isso, o funcionamento desta célula fica distorcido, fica alterado. É quando você, muitas vezes, se sente cansada ou cansado, mas faz os seus exames de sangue, exames de imagem e não tem nenhuma alteração. São esses fatores ambientais que o Gabriel já estudou anteriormente, porque ele sempre foi focado nisso, que estão provavelmente interferindo na funcionalidade dos seus órgãos. Antes de falar do estado inflamatório que a gente vai falar agora, só lembrei de um agora que é o bisfenol A.
O bisfenol A é o plástico aquecido e toda hora a gente está tomando um cafezinho no copo de plástico, né? Esse plástico ele é aquecido e no corpo humano do homem não pode ter uma concentração alta de estrogênio. E isso infelizmente está acontecendo. O estrogênio está habitando o corpo do homem, fazendo com que o órgão genital diminua e que a qualidade espermática caia. Então, uma das grandes fatores de infertilidade, que tem até uma estudiosa americana do Mount Sinai Hospital de Nova York, que fala que a população masculina, ela vai ter, em 2050, metade da população vai ser infértil. Inclusive, eu pesquiso bastante sobre essa questão da poluição ambiental, porque é uma das áreas que eu estudo é a sustentabilidade. E o maior número de trabalhos científicos que correlacionam poluição ambiental e doenças estão relacionados à fertilidade masculina. Sim. É muito pesquisada essa área, né? Doutora Swan fala que o livro chama Countdown, né, contagem regressiva, que a população masculina em 2050 vai ser totalmente infértil, 50%. E isso vai pôr em risco a vida na Terra, né? Então, se a gente for pensar, eu acho que vai acontecer alguma coisa mais marcante, que a gente vai começar a comer comida de horta de novo. Então, a gente vai ter que se policiar. Darwin já falava, né? Não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, sim o mais Melhor adaptado, adaptado, né? né? Então, acho que a gente vai ter que se adaptar a uma nova... A gente está passando por uma nova frente, né? Onde a mulher quer cada vez mais engravidar mais tarde, onde ela tem outras coisas na cabeça antes disso, e quando vai pensar nisso, a gente tem que, infelizmente, passar para o lado da infertilidade. Mas agora acho que... E pensando nisso, né, Gabriel, volto agora com a história das adolescentes, dos jovens. Mamães, protejam as suas crianças do bisfenol A, que o Gabriel lembrou muito bem. Hoje, a maioria dos utensílios de bebês já tem o símbolo lá BPA Free, mas existem algumas marcas que podem não estar ainda tão atualizadas, né? tem no desodorante, né? Desodorante, tudo que tem contato com a pele. A maquiagem, eu recomendo que toda mocinha já utilize a maquiagem orgânica e hoje nós temos uma lista maior de fabricantes. A questão da casa, o ambiente da casa, como eu falei, meninas, vocês são as gestoras dessa empresa que é a sua casa, sua família. Então, utilizar produtos de higiene e limpeza na sua casa que são sustentáveis vai proteger a saúde da família toda. Então, eu sempre recomendo o álcool, o bicarbonato de sódio, fazer uso de sabão de coco, produtos de coco, tirar o petróleo da sua casa. Por quê? Porque ele é um contaminante ambiental. E evitar também o uso de aqueles produtinhos para matar os bichinhos que põe na tomada. Procure um óleo essencial de alecrim, um óleo essencial que é puro e que vai espantar os insetos e vai proteger a sua saúde. E a questão da maquiagem, a questão dos temperos prontos, que também tem contaminantes, os utensílios de preparar o seu alimento, evitar o uso de panelas de alumínio, as panelas de os utensílios de plástico, silicone, que são maravilhosos, né? Todo mundo que se casa ganha aquelas espátulas de silicone coloridas, tudo de plástico, mas isso tem contaminante. Você precisa trocar por utensílios de bambu ou de madeira, e as panelas de pedra ou de vidro ou de cerâmica, né? Então, tudo isso são cuidados que você vai ter que vão proteger a saúde como um todo e principalmente a saúde reprodutiva. Sem contar do intestino, né? A inflamação. Eu acho que isso é importante a gente falar da terceira persona, que é a paciente com endometriose, né? Cada vez mais a gente está fazendo um diagnóstico de endometriose. Isso acontece por dois motivos importantes. Cada vez mais a medicina vai se evoluindo e a gente consegue fazer mais diagnóstico. Então, foram feitos mais diagnósticos depois da pandemia, né? Teve muita gente que ficou sem diagnóstico durante a pandemia e depois que acaba a pandemia começaram a se fazer muito diagnóstico. E uma outra coisa é que o padrão alimentar do ser humano atual, da atualidade,
ele está contribuindo até para o aumento da obesidade, ele está totalmente errado. Então, tem pacientes que nem comem durante o dia, chegam em casa e podem comer. Nem é legal fazer essa comida, essa alimentação nesse horário, né, de uma forma exaustiva. Então, a gente vê que isso cada vez mais, a gente está tendo problema com isso. E aí, a endometriose, ela tem várias teorias, né? Mas hoje a gente vê 15 a 20% da mulher atual convivendo com esse drama, que são as dores menstruais, dores na relação sexual e levando lá na frente o problema para a dificuldade em se engravidar. Então, cada vez mais a gente faz no meu consultório o diagnóstico de endometriose, porque a paciente já me procura querendo engravidar sem conseguir, né? Então, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais, né? A endometriose começa na adolescência. Se a mãe conseguir ver que a paciente já tem mais, que a filha tem mais dor para fazer quando menstrua, né? Então já abre um leque de opções que ela pode ir atrás disso e tentar avaliar melhor, né? Principalmente aquilo que você já explicou aqui, né, Gabriel? Se a mãe tem mioma, se a mãe teve endometriose, se a mamãe tirou o útero por hemorragia, porque às vezes ela nem teve a oportunidade de fazer o diagnóstico, mas ela precisou retirar o útero por hemorragia, já era uma característica inflamatória, provavelmente que caminharia para a endometriose. Agora, além da melhor acurácia dos exames, que permite o diagnóstico, eu acrescento aí 2 fatores. O primeiro é o atraso no diagnóstico pelo uso do contraceptivo muito precoce, porque ele não trata a endometriose, mas ele ameniza um pouco os sinais e sintomas e só posterga o diagnóstico. Também a metodologia que é praticada hoje em dia aqui no Brasil, através do sistema de planos de saúde, aonde a nossa saúde foi parcelada em várias especialidades, né, Gabriel? E a própria paciente abre aquele livrinho maravilhoso, que nem é livrinho mais hoje em dia, é tudo no aplicativo. E ela se intitula com um diagnóstico e pesquisa um especialista naquela área e vai naquele especialista. E ele pede exames complementares. Então, muitos colegas, infelizmente, não foram treinados para ouvir a paciente, não sabem nem que perguntas fazer, né, Gabriel? E não estão fazendo o exame físico desta cliente porque não foram treinados, né? Só posso pensar nisso. O Gabriel é professor universitário e eu tenho certeza absoluta que ele ensina para os residentes, para os alunos, como deve ser a consulta médica, a anamnese e o exame físico de uma paciente. Então, todas as vezes, Gabriel, que eu me deparo com uma endometriose, eu fico muito triste por saber que essa mocinha, como você lembrou, deveria ter sido protegida na adolescência de ter evoluído com aqueles sinais e sintomas para uma endometriose grave. E quando ela passou pelo ginecologista, teve a sua primeira relação para fazer o Papa Nicolau, ao invés de pegar só a receita do anticoncepcional, ela deveria ter sido submetida a um exame de toque. Porque nós sabemos que a endometriose, no começo, altera completamente a posição do útero, o desconforto que o exame de toque proporciona, a consistência desse colo, não é, Gabriel? Sim. Totalmente endurecido, pétreo, porque já tem ali uma fibrose, e você faz o ultrassom, faz a ressonância e não tem nada. E outra coisa é a mudança que a própria patologia apresentou. Hoje eu tenho visto, quando tem uma cesárea, por exemplo, sinais de endometriose naquele útero durante a gravidez. Quer dizer, olha o nosso ambiente como está. Antigamente, eu aprendi na faculdade que a gravidez tratava e curava. Curava. Hoje em dia, a endometriose está aparecendo na gravidez e no pós-parto. Eu já tive clientes que, antes de ter a primeira menstruação do puerpério, teve um quadro de dor absurda e no exame de toque a dor era absurda e era uma endometriose. Então, existem mudanças ambientais e nós precisamos estar sempre atualizando-nos, sempre estudando, sempre conversando e
propagando isso para as pessoas ouvirem das fontes confiáveis as informações que vão trazer resultado, né, Gabriel? Sim. Eu sempre falo para os meus residentes, meus alunos da faculdade, que a endometriose por si só, ela já tem um componente de diagnóstico no toque vaginal. A gente vê nódulos de retração fibrósico próximo ao ânus, próximo ao reto, né? Então, isso no toque vaginal a gente consegue identificar esses nódulos e a paciente tem muita dor. Haja visto que 25% da lesão está bem próximo da vagina. Então, no toque vaginal, no ligamento útero-sacro, a gente consegue diagnosticar pelo exame físico. E eu recebo muitos pacientes no consultório que vão tratar a infertilidade que não foram submetidas a exame físico pelo médico. Então, isso eu já fico... Eu que faço infertilidade, vou examinar essa paciente e falo, meu médico nunca me examinou, como é que você está fazendo, né? A gente sabe que é desagradável, meninas. Eu tenho até clientes, Gabriel, que vão e marcam a consulta menstruadas. Quando eu pego o aventalzinho e peço para elas se trocar, elas falam, ai, doutora, eu estou menstruada. Eu falo, não tem problema, pode se trocar, nós somos iguais, eu também menstruo, então vamos fazer o exame? Eu faço, entende? Porque eu sei que ela está fugindo do exame, e de um exame desconfortável, sim, mas que vai salvá-la se ela tiver uma alteração que ela, às vezes, nem manifestou sintomas, né? Sim. O intestino é uma das teorias que está saindo agora de um grande professor que eu admiro muito, e é uma teoria que ele está investindo muito, que é a teoria que fala que o intestino ele é o precursor da endometriose, ela vem de lá, né? Então, ela que regula a função pela dieta da paciente, ela vai ter uma maior propensão a ter a doença. Nós vamos ter que marcar um outro encontro, né, Gabriel? Para nós falarmos depois da obesidade, da doença inflamatória, falar desse intestino, falar para as meninas sobre a alimentação, que vai ser essa programação de gestação via hábitos saudáveis, né? Então, hoje o nosso encontro, que já está chegando ao fim, infelizmente. Que pena. Mas nós vamos combinar para vocês, meninas. Eu vou marcar com o Gabriel a fase 2, a parte 2 do nosso encontro de planejamento reprodutivo, aonde nós vamos trazer para vocês todas essas estratégias de hábitos que vocês vão ter a oportunidade de conhecer para proteger a sua fertilidade, né, Gabriel? A gente não falou do paciente com câncer também, que a gente pode lembrar nesse segundo ato nosso aqui. Ou talvez fazer um terceiro, hein? Mas eu acho assim, eu sempre falo para minhas pacientes, 1 hora no passado ou 1 minuto no futuro, né? Então, se você parar a sua vida para poder escolher uma das duas, as duas vão chegar no mesmo lugar, né? Então, vale a reflexão. Você prefere 1 hora no passado ou 1 minuto no futuro? Eu acho que eu vou querer os dois, entende? Porque eu gosto de tudo que é bom, né? Então, é bom nós trazermos do passado os conhecimentos que deram certo e sempre atualizar para o futuro. Então, eu explico que nós somos seres vivos que participamos da vida do planeta Terra. E como tudo hoje é necessário a atualização no programa, nós também precisamos dessa atualização através das mudanças de hábitos. Porque eu acredito muito em Deus e eu sei que Ele não abandona nunca os seus filhos. Então, se tem um problema de um lado, né, Gabriel? A solução está logo ali. Só que nesse interim, na metade do caminho, tem a mente humana, que é capaz de tomar uma decisão, guiada por ele, para que sempre tenha decisões produtivas em prol da geração da vida. Então, por mais que o cenário seja ruim, eu sou extremamente otimista, porque eu sei que existem soluções. E a solução passa através da faculdade, dos estudos científicos e de pessoas sérias como você, que estão estudando isso e apresentando corajosamente na faculdade, né? Quero te parabenizar mais uma vez, eu tenho muito orgulho do seu trabalho e saber que você, logo no começo da sua carreira, nessa área da fertilidade, já estudou os poluentes ambientais. Sim. Contribuiu muito para ajudar-nos, né? Fico muito honrado pelo convite de estar aqui hoje e tentar passar essa informação, que eu vivencio muito dramas no meu consultório, né? E se eu puder ajudar minhas pacientes, eu ajudo todas, e se eu puder ajudar vocês, eu ajudo com informação.
Então, cada vez mais a gente tem que levantar essa bandeira de que preservar é tudo, né? Então, contem comigo para ajudar vocês também. Muito obrigado pelo convite de hoje. Então, meninas, fica aqui a nossa grande informação de hoje: preservação e planejamento reprodutivo. O Gabriel vai deixar agora para nós a rede social dele, para que vocês depois possam estar lá e seguindo o Gabriel, e quem tiver mais dúvidas e tiver necessidade, agendar para passar com ele numa consulta. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e eu fico honrado em recebê-las no consultório. Obrigado por você estar com a gente na nossa clínica. A gente gosta muito de você e obrigado por estar aqui passando informação adiante. É Sempre uma bom. honra, e ele não falou, mas eu vou falar, gente, é Embrionare, o Instagram é @embrionare. @milionária clínica. Então, vocês podem entrar lá para A gente seguir vai a põe clínica. embaixo, né? A gente põe embaixo, Muito obrigada, Gabriel. E vocês vão ficar aguardando. Logo, logo, nós vamos estar aqui para falar da parte 2. Obrigada, Gabriel. Muito obrigado pelo convite.